Boa tarde. Aracaju, 11 de abril de 2017. No ar, programa É Coisa Nossa. E a gente abre o programa de hoje. João, dá um close nessa camisa aqui, tá? A gente tem uma carreira voltada aos folguedos populares. Fazer jornalismo cultural é uma coisa que não vai existir sem quadrilha junina. E eu estou vestindo com muito orgulho a camiseta da quadrilha Assum Preto. Está aqui nossa homenagem ao Cleudo, esse grande quadrilheiro que fez uma festa lindíssima este final de semana ali na Caixa d'Água. Contou com o deputado Garibaldi, o Tiaguinho Batalha, entendeu? 300 pessoas estavam por lá, fora os 1.500 quadrilheiros. E você que tem quadrilha junina, entendeu? Liga pra gente, a gente vai combinar, vamos mostrar também aqui a sua camisa. Eu acho que a TV Pública Legislativa, na área cultural, tem obrigação de, vamos dizer, incentivar a cultura maior do nosso estado. Isso aqui, quadrilha junina, linda camiseta. Parabéns aos guerreiros e guerreiras da quadrilha Assum Preto. Bem, gente, em clima de cultura, ela tem tudo a ver com a minha história profissional, né? Na realidade, eu vim pequenininha, escritora hoje famosa, médica, psicanalista, e nós trabalhávamos em jornal, na época não existia televisão, e o pai desta moça, o jornalista Nazário Ramos Pimentel, foi um dos grandes motivadores da mídia em Sergipe. Andou também pela TV. Ele fez televisão também. Mas a gente tem muito carinho por Nazário e hoje está Débora Pimentel. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Valadão. Queria agradecer essa oportunidade, esse espaço maravilhoso que você abre aqui para a gente, para divulgar o nosso material acadêmico. Não sou eu que abro. Quem abre é a TV Câmara Aracaju. Este é um canal legislativo e ele é facultado agora no canal aberto 48.4 para a difusão do poder legislativo brasileiro, ou seja, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado. E dentro da concepção do canal é permitido a área de cultura. Então a nossa responsabilidade é pela cultura do nosso estado. É honroso estar aqui, então. Entendeu? Você pode ter certeza disso. Esse espaço aqui, hoje eu estou aqui, amanhã pode ser que não seja eu, seja um outro, entendeu? Mas o que isso aqui deve perdurar, porque isso aqui é um passo, um braço da democracia. Essa é uma casa plural. Nós temos 24 parlamentares de vários segmentos ideológicos. Então, o que acontece aqui é o consenso. Tem que ser cultura, tem que ser bom. Muito obrigada. Por isso, estamos aqui. Doutora Débora Pimentel, a senhora lembra que ano a senhora se formou? Essa conta você jamais deve solicitar uma mulher da minha idade, porque isso revela, né, idade e isso não é permitido. Você era uma menina. Mas de qualquer sorte eu posso lhe dizer que eu tenho mais de 30 anos de graduada. Na verdade eu vou fazer 35 anos de graduada agora no mês de junho, 30 de junho. Né? É muito tempo. Muito tempo. Peço aos seus telespectadores que, por gentileza, não façam cálculos. Entendeu? Mas ela era menininha, era tão novinha. Ela era, e a irmã optou em estudar psicologia na Paraíba e ela fez aqui na Federal, daí foi fazer residência em Salvador, depois foi para o Rio. Mas, doutora Débora, por que psiquiatria? Na realidade, Valadão, eu não sou psiquiatra, né? Eu trabalho com saúde mental. Ainda que médica, mas a minha área de expertise é a psicanálise. Eu trabalho com psicanálise no meu consultório. E um dos temas assim que eu acho mais sedutores é justamente a saúde mental e, portanto, é um dos pilares que eu pesquiso, né? Uma das minhas linhas de pesquisa é a saúde mental. E a outra linha de pesquisa é a ética e a bioética, que são as disciplinas que hoje eu ministro tanto na Universidade Federal de Sergipe
quanto na UNIT, na Faculdade de Medicina da UNIT. Só que na UNIT a gente não adota o nome ética médica ou medicina legal, que seriam os nomes que a gente usa lá na Universidade Federal. A gente chama aqui de habilidade de comunicação entre médicos e pacientes, que é, na realidade, uma interface da ética, né? Doutora Débora, a comunicação e o respeito entre médicos, como é que ela está? Entre médicos, muito bem. Eu diria o seguinte, quando eu ensino essas disciplinas, sempre coloco para os meus alunos que médico tem que ser elegante. E elegância não é o traje, não é a maneira de vestir, mas é o comportamento no sentido de ser respeitoso, não só com seus pacientes, mas também com os seus colegas. Elegância passa por aí. E médico, tradicionalmente, ainda que existam todas as exceções para justificar a regra, não é? Médicos, eles muitas vezes, até preenchendo uma coisa do imaginário, muitas vezes são arrogantes, muitas vezes eles têm uma postura de onipotência, né? E que a gente tenta desmistificar isso e fazer com que eles se aproximem cada vez mais pela via de uma melhor comunicação, não só com os seus pacientes, mas essencialmente com os colegas mesmo, porque há uma competição muito grande muitas vezes, né? O nosso código de ética, inclusive, reza que existem, em alguns casos, a concorrência desleal, né? Isso é fato, isso existe, infelizmente. E a gente tenta fazer com que essa nova geração seja mais ponderada, mais parcimoniosa, mais fidalga na condução das relações éticas e que, por conseguinte, possam ser melhores profissionais. Porque para você ser um bom profissional médico, aliás, não só medicina, qualquer prática humana, para você ser um bom profissional, você não tem apenas que ater-se à ética, ou à técnica, mas à ética também, né? Então, eu acho que é uma dobradinha, é uma via de mão dupla. Você tem que ser um bom técnico, tem que ter perícia, tem que saber como conduzir a terapêutica ou qualquer ação que seja o seu ato principal enquanto expert daquele tema, mas também tem que saber se comportar, né, com aquele que você presta o serviço, com o seu paciente, com o usuário, porque ser médico é uma missão que eu diria assim muito nobre. E para que você exerça isso com todo o rigor que essa prática lhe exige, você tem que ser uma pessoa humilde, porque só as pessoas humildes conseguem servir, né? E o médico é um servidor. Doutora Débora, um reality show de uma emissora do sul do país apresentou um confronto e a gente nota o desequilíbrio de um médico ao ponto da Polícia Civil intervir, a Delegacia da Mulher. Não sei se a senhora assistiu essa cena. Não, mas eu tomei conhecimento. Veja, eu acho que ali não é o médico, ali não é o profissional, ali é o ser humano, né? E um ser humano sob estresse, porque ele está confinado e a sua percepção de mundo ela fica completamente comprometida pelo confinamento. Então, eu não o julgaria pela profissão que ele detém. Né? Ele poderia ser engenheiro, ele poderia ser arquiteto, ele poderia ser um enfermeiro, poderia ser uma pessoa com um ator, um músico, não importa, ali é o ser humano, né? Aquele é um laboratório de emoções, então eu jamais julgaria aquela pessoa e os seus atos baseado na sua profissão, absolutamente. De alguma forma ele não prejudicaria a imagem dos colegas? Eu acho que não. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Assim, eu poderia dizer que um engenheiro que estivesse ali prejudicaria a imagem dos engenheiros de uma maneira geral. Eu acho que não passa por aí. Ali é o ser humano, né? Então, a chamada é em cima da profissão, porque isso dá ibope, mas a gente não pode julgá-lo por isso. Absolutamente. Eu acho que existem outras coisas do lado de cá, na nossa prática, aí sim, que podem ferir a imagem de um médico. Um exemplo, os conflitos de interesse, que é um dos temas que eu trato aqui no meu livro. Né? Os conflitos de interesse hoje são ações bastante perigosas. É aquele profissional que recebe um plus, um X a mais, vamos chamar de propina mesmo, recebe uma propina para indicar um exame clínico numa instituição qualquer. Que ele ganha, né? Por fora. Que ele ganha por fora. É propina. Né? Isso é corrupção passiva. Né? É o que ele ganha, por exemplo, da indústria farmacêutica por estar prescrevendo tal X médico.
ou da indústria de órtese e prótese, porque está colocando uma prótese da marca X naquele seu paciente, substituição a quê? Um joelho, parafusos para a coluna, enfim. Isso sim é que eu acho que mancha, que macula a imagem da categoria. Eu não sei se a senhora sabe, mas eu viajei recentemente com um representante de laboratório e ele me dizia que o laboratório dele não estava mais financiando congressos. Era comum, entendeu? O laboratório XYZ haveria um congresso, então bancava passagem do médico, estadia em hotel. E foi comprovado que nos últimos 5 anos, a maioria dos médicos não preencheram nem a ficha de inscrição de onde estava acontecendo o evento. Veja, Valadão, eu não concordo com isso, não. Eu acho que, de alguma forma, esse seu amigo representante estava tentando livrar a cara da empresa dele, porque a indústria farmacêutica, ela continua financiando, sim, e muito. E vou dizer mais, em determinados aspectos, eu acho que isso é positivo, porque você fazer um evento não é uma coisa simples nem uma coisa barata. Você precisa de financiadores. Lógico. Mesmo, claro. Aquele que pague a passagem, a hospedagem do palestrante, do conferencista, natural. E a indústria continua fazendo isso com maestria, muitíssimo bem. Não existe um único evento que eu tenha ido recentemente, eu tenho ido a vários, que não tenha médicos, que a indústria não esteja presente, não só com o seu guichê, o seu stand, fazendo o merchandise lá dos produtos que ela vende, mas também a gente sabe que existem muitos profissionais que estão indo às expensas desses laboratórios sem apresentar um único paper naquele congresso. Eles vão porque, como diz a indústria, eles têm potencial de prescrição. E aí eles viajam o mundo inteiro. Vale o que está escrito. Claro. É o jogo do bicho da medicina. Infelizmente, ou felizmente, não sei, a caneta do médico tem um valor extraordinário, né? E com isso ele mobiliza milhões, bilhões de dólares todos os anos. Vamos tirar um pouco do foco do médico. Relação paciente e médico. A ética do médico em tolerar a intolerância de pacientes que não têm um nível cultural ou educacional. E aí? Veja, eu também tenho um posicionamento acerca disso, né? O médico hoje trabalha em precárias condições, na maioria das vezes, né? Em postos de saúde onde faltam recursos humanos, insumos, falta absolutamente tudo, né? Então, às vezes, os nossos pacientes, né, diante da precariedade dos serviços, tornam-se impacientes, intolerantes. E associado a isso, né, muitas vezes, não é a regra, eu insisto, porque nós temos médicos que são excelentes profissionais e ilhas éticas, né, que servem realmente como modelo para os nossos futuros médicos, colegas, futuros colegas, enfim. Mas existem aqueles profissionais que atendem com baixa remuneração, e porque é baixa remuneração, porque o convênio lhe paga pouco, ele justifica tudo isso para atender mal o seu paciente. Não atendem no horário, desrespeitam completamente, né, os seus pacientes, marcam 2 horas e atendem 6 da noite, atendem em 10 minutos apenas, porque em 10 minutos significa que ele vai, em 1 hora, receber 6 pacientes e multiplicar por 6 os seus honorários baixos dos convênios de saúde. Então, há um desrespeito também por parte do médico. Os pacientes estão impacientes, estão intolerantes e já não aceitam mais serem tratados, né, da forma que os médicos, arrogantemente, algumas vezes, alguns, por favor, existem exceções, fazem com eles. Então, o que eu percebo, Valadão, é que isso realmente é um retorno da forma como os médicos andam trabalhando e atendendo seus pacientes de uma forma desrespeitosa. Antigamente, o paciente endeusava o médico, mas porque o médico lhe dava atenção, né? Então, era aquele médico de família que conhecia você pelo nome, você o convidava para tomar um cafezinho na sua casa, era parte da família e você era ouvido, né? E atendido de uma forma assim muito diferenciada, personalizada. Hoje o médico não sabe o seu nome, não lhe chama pelo nome. Hoje o médico lhe dá pouca atenção, não faz uma anamnese adequada, não faz um exame físico adequado, prefere pedir exames complementares imediatamente e com isso cria-se um embate.
absurdo nas relações entre médicos e pacientes. Insisto, tem a ver muito também com as precárias condições de trabalho. Mas eu acho que se o médico reclama tanto de quanto ele recebe dos convênios ou de uma consulta pelo SUS, uma consulta do SUS, pasme você, custa em torno de R$10. Por que os médicos se submetem a isso? Por que os médicos se submetem a receber R$35 de uma consulta pelo convênio? É melhor que ele faça uma medicina mais de cunho social, vá ali para a Rua de Bahia, atenda a preços módicos, sem perder a sua autonomia de médico e oferecendo o seu melhor com um espaço mais adequado. Então, eu acho que a responsabilidade é nossa quando nós nos submetemos a esse tipo de honorários. Na tentativa de acertar, então, existe uma praxe que o ministro da Saúde deva ser médico. E no governo Fernando Henrique foi indicado Zé Serra. Me parece que houve uma melhora na teoria de que médico policia médico, o interessante seria determinar que o médico obedecesse os critérios de um administrador. Acho que baseado nessa tese, o governador Jackson Barreto indicou Zé Almeida Lima, entendeu, como gestor da Secretaria de Saúde, e o próprio médico que estava na Fundação Hospitalar foi para o João Alves. Como é que a senhora vê essa situação? Eu sei que é uma situação política, mas é uma situação muito próxima. Eu vou transferir essa situação política para a relação médico-enfermeiro. Os enfermeiros, tradicionalmente, na sua graduação, eles têm uma formação em administração. Eles aprendem a administrar e aprendem a gerenciar as equipes de trabalho, porque enfermeiro trabalha com equipes, né, de enfermagem. E os médicos, eles têm, às vezes, grande resistência em serem administrados pelos enfermeiros, achando que, por ser médico, ele estaria numa categoria superior. No nível superior. Né? O que não é verdade. Ambos têm as suas peculiaridades, ambos têm as suas funções e devem ser respeitados nessas suas diferenças. Então, médico tem dificuldade de ser administrado por qualquer outro profissional que não seja médico, né? Mas isso é por vaidade. Né? Vaidade? Vaidade. Médico é vaidoso. Né? E acho que, além da vaidade, existe talvez uma ingenuidade, né? Achando que outros profissionais não seriam aptos e suficientemente capazes de administrar ou de gerenciar. Eu acho que a saúde ela pode ser gerenciada por qualquer pessoa que tenha habilidade e preparo administrativo. Né? Esse é o meu ponto de vista. Gente, conversei com... Ela não é mais aquela garotinha madura, maravilhosa, doutora Débora Pimentel. E falamos sobre o lançamento do livro Relações e Conflitos Éticos na Prática de Médicos e Enfermeiros. Eu acho que todo médico, todo enfermeiro e todo paciente hipocondríaco como eu deveriam ler esse livro. Doutora Débora, muito obrigado. Leve um beijo no coração de Dona Helena com lindo. E diga, meu compadre, que eu amo e agradeço a maturidade do profissional de comunicação que sou hoje. Eu agradeço a Nazário. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, gente. Eu vou ao break e volto já já com o Marcão Santana. Assista todas as segundas às 9 da noite o programa Identidade. É um programa diferente para você conhecer o convívio familiar, social, a vida lá fora de ex-vereadores e vereadores. É um programa de conversa, de depoimentos, um programa divertido, um programa diferente. Não se esqueça, programa Identidade, todas as segundas, 9 da noite. Não Morda a Língua está na 10ª edição e à venda em todas as livrarias e escarias do estado. É um livro que cuida da língua portuguesa através da descontração. É você rindo e aprendendo. Boa leitura!
Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. O livro Quadrilha Junina Século XX, 52 anos de vitórias, é uma reportagem feita no bairro Industrial, base da quadrilha, que tem 52 anos ininterruptos de atividades nos festejos juninos de Sergipe. É a quadrilha mais antiga de Sergipe em atividade e o livro vocês podem encontrar nas principais livrarias da capital. Boa leitura! Temos um encontro marcado todas as terças, quartas e quintas, ao vivo, a partir das 9 horas, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Aracaju, com a transmissão das sessões ordinárias do Legislativo Municipal. São entrevistas com vereadores e convidados nos momentos que antecedem cada sessão realizada no plenário, para deixar você bem informado. A TV Câmara Aracaju tem um compromisso com você em levar todas as ações do Poder Legislativo Municipal de uma forma clara, ética e transparente. A TV Câmara Aracaju foi criada para ser mais um mecanismo de transparência e aproximação com o cidadão aracajuano. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Aí, gente, estamos de volta. Doutora Débora foi dura com os médicos, viu? Mas ela tem autoridade para isso. Entendeu? É preciso fazer alguma coisa, né? A saúde está nesse estado. A culpa é nossa, né? Dos governantes. E aí, essas greves. Se a galera tivesse lido esse livro dela, provavelmente essa greve já deveria ter terminado. Bom, mas agora vamos falar de rock. Marcão Santana. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Quando a galera vê o Marcão Santana, aquele cara, blá, blá, um coroa. Quantos anos, Marcão? 44 anos e mais de 25 de rock. 44 anos e mais de 25 de rock. Marcão, como foi que você começou na música? A música, eu comecei na música através de um fato terrível que aconteceu. Foi a morte de John Lennon. Em 1980, até então não sabia quem era John Lennon. Quando John Lennon foi assassinado, aí devido às reportagens, né, na TV e tal, em música. Aí você se motivou, se emocionou. Essa música é desse cara, pô, não sabia, é John Lennon, papai, eu comecei a pesquisar e tinha disco em casa e não sabia. Aí daí o interesse por música, aí comecei a tocar violão, aprendi com uns 13 anos, mais ou menos, de idade, e aí fui e compondo também, comecei a compor desde cedo. Mas naquela época era difícil. Quando o Marcão Santana começa a se sentir um roqueiro? Isso em 87, 88, existia uma cena de rock aqui em Aracaju muito forte, com os punks, né? Uma Carne Crua, que eu morei muito tempo no Bugio, então eu assisti os ensaios da Carne Crua. Ali os metaleiros jogam duro. Isso, ali é o cenário da música, da arte, do pop. Então eu frequentava os ensaios da Carne Crua, acompanhava em alguns festivais. Eu era vizinho do Vicente Coda. Vicente Coda, artista plástico, irmão de Valdomiro. Isso, me influenciou muito com material das bandas inglesas. The Who, Led Zeppelin, me apresentou muita coisa boa
E cheguei a fazer parte de várias formações de banda que ele criou. E aí existia as festinhas particulares, as garagens, né? E era o que rolava na época, sendo que o espaço sempre foi restrito ao rock. Então a gente fazia o rock em festas que a gente mesmo criava. E alguns festivais que foram acontecendo. Você em algum momento teve aquele clima punk metaleiro? Tive no início. Era muita doideira. Muita doideira, e os pais ficavam de cabelo em pé. Porque era a única forma da gente se expressar, né? Na verdade, era com a rebeldia. Dentro dessa expressão, você veja bem, uma bateria, um solo, um baixo, uma guitarra, isso você faz um rock. Mas quando o cara é metaleiro, dá pra entender a batida da bateria com um bumbo com a guitarra? Como é que fica isso, hein? É pulsação, simplesmente pulsação. A bateria é aquela cozinha, Você né? se liga ainda nessa pegada? Tem condição de discernir? Me ligo muito, mas infelizmente os bares não dão espaço, né? Para o rock mesmo, o rock pesado. A Rua da Cultura teve um grande momento, né? Teve um grande momento que passou, né? Como as coisas aqui em Aracaju, infelizmente, passam rápido. Mas também, Marcão, esse negócio de rock radical, o cara abria hoje uma garagem, no outro dia a polícia estava na porta. Verdade. Abria hoje uma garagem, a polícia... Ninguém dormia na rua. Mas... Era um inferno. Bom, hoje o Marcão Santana tem um referendo conhecido nacionalmente, né? Nosso Marcão Santana. Ô, Adelso, por gentileza, o André separou 2 ilustrações aí. Vamos dar uma olhada? Tá aí, Marcão Santana. Arco-íris preto e branco. Que viagem é essa, meu irmão? Realmente foi uma viagem. Foi uma época meio esquisita da minha vida, que eu andava muito nos bares e curtindo e... Não conseguia ver cor. Não conseguia. Uma fase depressiva. Tava largadão. Largadão, muita depressão. E aí eu escrevi. Assim. Aí você escreveu essa música. Na verdade, as músicas todas foram baseadas num fato só. Hoje você está em outra já? Já.
Então já deveria estar pensando em um novo disco. Não, pois é. Eu gravei esse material porque eu estava até comentando com o André. Foi porque eu perdi a grande parte das composições que eu tinha por acidente. Minha esposa jogou fora sem saber. Misericórdia. Eu só salvei. Manda um beijo pra ela, vai. Manda um beijo pra ela, vai. Valéria, muito obrigado. Valéria! Quer dizer que ela... Sem querer. Aí sobrou isso aqui, tinha que ser Sobrou. resgatado. Aí, eu conversando com um amigo meu, aí ele disse, rapaz, grave, cara, o registre. Isso aí, senão você vai acabar perdendo também, que sou meio relaxado para isso. E aí, salvei algumas, teve algumas modificações aí. E aí, regravei uma música da Clova Mas, Rochou. Marcão, você tá bombando. Eu vi semana passada show no Augusto Franco, eu vi show na Atalaia. Isso. Você, nos últimos 30 dias, fez uns 5 shows. Mais ou menos, Mais ou menos isso, não foi? mais ou menos. Por quê? Olha, A galera gosta do Gordinho Coroa? Gosta do Gordinho Coroa, o Gordinho gosta de animar a moçada. Meu repertório na noite é diferente do meu disco, voltado para os anos 60, 70, 80, mais 80, nacional e internacional. Então a gente faz 3 horas e meia, homenageando, né, os grandes clássicos dos anos 80, principalmente os anos 80 que eu vivi, né? Curtindo, viajando e ainda ganha dinheiro. Né? Bom, nós temos um outro clipe aí que o André salvou. Por gentileza, Delso, roda, por favor. Tá aí, Marcão Santana, 999509910. 999509910. Eu sempre digo o seguinte, o rock em Sergipe é uma coisa muito estranha. O sergipano não valoriza, né? Nós temos aí a carne crua que você falou, eu estou tentando trazer o Silvio também. O Silvio, o fã-clube de Silvio, Carne Crua, em São Paulo, é maior do que as pessoas que conhecem o trabalho dele em Sergipe. É verdade. Quer dizer, os caras são... Se chegar hoje no movimento do rock e disser, eu sou de Sergipe, a galera vai dizer, pô, tô ligado, Carne Crua, Marcão Santana. Mas quando chega aqui... Cadê a cena? São tribos. Tribos. A Clova Rochou também é do Luiz Eduardo, inclusive eu regravei uma música dele aí nesse disco. São bandas importantes que deveriam estar tocando sempre, mas por falta de espaço, o espaço que eu tenho é um espaço totalmente comercial, não para música autoral, é a música que todo mundo toca, né? Então, como eles só têm o barzinho mesmo. Só o barzinho, né?
que até é muito complicado tocar basinho. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, o rock, o pop rock, eles seriam muito bem-vindos em festas de aniversário, 15 anos. Isso. Você tem hoje no pop rock aí Mio Sanliver, você tem o próprio Nino Carva que faz, entendeu? Tem uma galera aí que, vamos dizer assim, o Naureia, que chega perto, também chega junto. Com exceção daqueles meninos que lá da Maranhão, azul, vermelho e piscando, sinal perigo, qual é o nome deles? O Reação. Com essa ação, sim. que é o reggae, né? É o reggae. É o reggae, né? é o reggae. É o reggae, mas não tem uma identidade. Tá faltando aqui pessoas como a gente tinha da época, que corria atrás de festivais, de eventos, né? Antigamente a gente tinha Rock em Bica, a gente tinha Rock Mania, a gente tinha espaço, o Teatro Atreneu era super aberto para os festivais, mas hoje não tem. Na verdade, quem fazia, alguns já saíram da cidade, outros estão aqui, mas em outra profissão, e aí vai cansando, né? Vai cansando. Os guerreiros aí, que tem uns guerreiros como o Silvio, que continua aí divulgando o rock sergipano, né? Que é forte. Marcão, eu queria mandar um beijo para Cirleia e o marido dela, Nilton. Estão assistindo a gente. Grande irmão. Obrigado pela audiência, Cirleia, Nilton. E dizer o seguinte, que eu fico muito triste com esse tratamento que é dado ao rock. E eu lembrei aqui agora de uma coisa, as pessoas dizem, Valadão, você tem, infelizmente, uma mente que lembra tudo. Mas eu me lembro de um político aqui de Sergipe que decidiu que ia ser prefeito de uma cidade da Grande Aracaju. E ele era um cara assim antenado, gostava de música. E nós estávamos numa roda e ele disse o seguinte: se eu me eleger prefeito de Nossa Senhora do Socorro, eu vou fazer o festival de música Rock Help. Eu digo, rapaz, você vai fazer o quê? Ele disse, vou fazer o festival Rock Help, que seria Rock Socorro. Né? Foi Zé Franco, nunca fez nada. Nunca fez nada. Zé, me perdoe por ter lembrado disso agora, mas é porque aqui a gente estava falando sobre... E eu acho que o Zé tinha a ver com rock, entendeu? Mas aí se elegeu, subiu a cabeça e esqueceu. Como muitos que prometeram também ajudar a arte sergipana no todo, né, no geral, e fica sempre na promessa, né? Isso não vai mudar. Obrigado, Marcão. Quem quiser contratar Marcão Santana, 999-5099-10. 999-5099-10. E você contrata Marcão Santana para fazer a tua festa, fazer a tua alegria. Gente, eu vou ao break e volto já já com André Santana para falar de teatro. Este é o livro Representação de Homossexuais nos Livros Didáticos de História. Ele é resultado de 2 anos de pesquisas que foram empreendidas no ano de 2011 a 2013 e teve como coordenação e orientação o professor Itamar Freitas, que hoje encontra-se na Universidade de Brasília. Essa pesquisa contou com o apoio também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o apoio financeiro da CAPES e também lá do grupo de pesquisa da professora Margarida Dias, que tem um memorial do livro didático lá na cidade de Natal. Este livro vai fazer reflexões no campo da história da educação e traz à tona a visibilidade e a representação do homossexual, tanto nos conteúdos do nazismo como da contracultura. Então, ele pode ser encontrado para compra na Segrase e também através do e-mail marciabs24@gmail.com. Essa é uma possibilidade de estarmos debatendo um tema que é considerado tabu, mas que deve ser levado para o campo escolar e também para a sociedade. Boa leitura! Propositura. Uma proposição ou propositura
é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em 2 grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Racismo, estupro, violência, assassinato. Esses são alguns elementos que alimentam a atmosfera do espetáculo Anjo Negro. Mais um selecionado do Festival Sergipano de Artes Cênicas. Assistir um espetáculo que vai tirar o seu fôlego? Então vá assistir o espetáculo Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, da Eitia Companhia de Teatro. Esse espetáculo foi selecionado para o Festival Sergipano de Artes Cênicas 2017. E ele aborda temas polêmicos, temas atuais, como racismo, violência contra a mulher, estupro. Realmente é de tirar o seu fôlego, não é? Tá aí, gente, estamos de volta, né? Com um trabalho aí do André Santana. E eu tento trazer, acho que semana que vem eu tô aqui com o Ivo Adinil. Tem uns caras assim muito estranhos, né? E o Ivo é um deles. O Ivo é um ator, um cara que guia o sindicato como um sacerdócio. Ele prefere divulgar todo mundo, menos ele. Exatamente. Entendeu? Aí eu brigando, digo, Ivo. Aí teve um problema de data porque não conseguia teatro. Aí ele disse, olha, eu tô com um amigo que está viajando, o André faz as oficinas. Eu digo, eu quero falar com o André. Pronto. E aí a gente traz o André. Tudo bem, André? Tudo bem, graças a Deus. André Santana, quanto tempo de teatro? Nossa, já vai para 20 anos. Já vai. 20 anos. Você começou como, André? Isso aí. Eu comecei numa oficina de teatro no Sesc. Né? Então, o Sesc, em 97, o Sesc ofereceu uma oficina de teatro, um curso de 6 meses de duração. Eu comecei ali, de lá para cá não parei. Hoje em dia trabalho no Sesc. Olha, nem imaginava que eu iria voltar para aquela casa como funcionário. Ou seja, foi para lá, se capacitou. Exatamente. O bom filho, a casa volta. Exato. E estou apaixonado lá. André, nesses 20 anos, quantas montagens você participou? Ih, Valadão, aí você tá pegando umas perguntas difíceis, porque eu já perdi as contas. Eu fiz muito teatro para crianças, né? Teatro, a gente chama teatro infantil.
Então, muito, o Brilhante Mágico, Quatipapá Ovo, Iubá, Força que Nasce da Terra. Foram muitos espetáculos infantis, trabalhei com Jorge Lins, trabalhei com Angélica Nascimento, com muita gente. Depois eu entrei para o Grupo Imagem com o Cícero Alberto. E aí o Cícero Alberto também a gente trabalhou bastante, fizemos Salve-se Quem Puder, outras montagens. E cheguei no Grupo Oxente de Teatro. E aí a gente montou Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna, o Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. O grupo não resistiu, passei 10 anos no Grupo Oxente de Teatro. A gente teve um problema interno, o grupo se dividiu e aí a gente montou a EITIA. Tinha até um parente do Suassuna mesmo, né? Tem, o Edmilson Suassuna. Eu fiz algumas entrevistas com ele, jovem, simpaticíssimo. A gente viajou muito, todas as regiões do Brasil, pelo prêmio Petrobras de distribuição. Então, o Petrobras aprovou o Santo e a Porca e a gente circulou, inclusive com o Pascoal Mainar, fazendo toda a questão da cinegrafia. Ele filmava, fazia o registro audiovisual, né, da nossa temporada. Então, a gente foi para o Sul, Sudeste, todas as regiões. Uma cidade em cada região do país. Então, foi lindo. Então, o Grupo Oxente, ele marcou a minha vida. Então, a minha vida é de muita gente que está hoje na EITIA também. Então, Rosana, Rose Ribeiro. Então, a gente circulou bastante, só que naquela época com comédia, né? Que a Ariano Suassuna traz aquele riso maravilhoso, né, para o povo do sertão, dá voz a esse povo. E agora a gente, com a EITIA, a gente fez o Saltimbancos, de Chico Buarque, fizemos Dando Nó em Pingo d'Água, que é meu, teatro de rua. E agora a gente vem com Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, que é uma coisa mais pesada. É uma coisa pesada. Eu te confesso que eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues. É uma dramaturgia Todo Não forte. Tem Que Será Castigado, Os Sete Gatinhos. A Serpente, a Lição. Nossa. Ele tem, assim, uma visão urbana. Muito. Entendeu? Eu nasci no Rio de Janeiro. E eu morava na Zona Norte. O universo carioca está muito presente. Entendeu? Então, Nelson Rodrigues, para mim, eu acompanhei quando ele escrevia na revista O Cruzeiro. Entendeu? Então, como ele deu muita opinião no caso da Dana de Tefé, que era uma milionária sueca, que foi assassinada na época. Era uma coisa assim que comoveu o Rio de Janeiro. E ele comentava aquilo. Era uma tragédia urbana que motivava o Rio de Janeiro. E ele envolvia, ele consegue envolver as pessoas, né, nesses relatos. Quando ele chega no período dos anos 70, que é a chanchada brasileira, a chanchada brasileira se apropria do texto de Nelson Rodrigues, com essas visões, talvez, pornoeróticas. Tem muito disso também. Entendeu? Se apropriaram dessa visão de Nelson Rodrigues, mas mesmo assim não perdeu o glamour. Então, quando o Ivo me diz... Eu digo, Ivo, o cara fez o quê? Eu disse, o Santo e a Porca. Eu digo, você tá brincando, Ivo? E agora a gente chega com o Anjo Negro. E ele... o Anjo Negro, né? Aí ele diz, o Anjo Negro, eu digo, mas como é que tá? Ele disse, tá maravilhoso. Ivo é demais. Eu tenho imagens aí, não tenho? Tem imagens. Então, o André selecionou as imagens. Por gentileza, Delso, um teaser com as imagens do Anjo Negro de Nelson Rodrigues. A porta está aberta. Foi minha tia que abriu. Você não falou com ela? Não, está aberto, se você quiser comentar. Eu estava esperando você. Vamos passear um pouco lá fora? Hoje não. Vamos. Me peço. Não, porque o meu irmão está aí. O seu irmão? Um que é cego. Ele é cego, não é? Você não falou nada quando saiu? Chegou de manhã. Então vamos ficar aqui mesmo. Podemos conversar. Estou achando você diferente. Eu? Quase amorosa. Estou ou não estou?
Há 8 anos que estamos casados e você não teve nunca uma palavra de amor. Um gesto, uma carícia. Você também quase não fala comigo. Mas hoje não. Hoje eu sinto você como se fosse outra. Não a mesma. Sou outra, Isvana. Esqueceu que eu sou negro? Quase nunca me lembro. Eu esqueço sempre. Eu juro. Às vezes eu fico olhando assim pra você e nem sei se você é preto ou não. E às vezes eu acho que todas as pessoas são pretas e que eu sou a única branca. E às vezes eu acho que eu sou preta também. Gostaria de mim se eu fosse preta? Vai se unir a tudo isso. Então, a gente conseguiu, com a cenografia de Fábio Sampaio, a trilha sonora de Fábio Oliveira e a dramaturgia do Nelson Rodrigues, a gente conseguiu pegar toda essa tensão reprimida que consta no texto e transpor para a cena. Quando a gente pega o texto do Nelson Rodrigues, a gente vê a rubrica, que é tudo como o ator deveria fazer, ou tudo que está em cena. Ele explica direitinho lá. Então a gente procurou extrair tudo isso e deixar o palco o mais nu possível para que a plateia capte todo esse universo simbólico. A plateia é quem vai criar toda a subjetividade do texto. Então, aquele tecido, ele também é cama, aquele tecido também é um revólver, aquele tecido vermelho, ele se transforma. Então, assim, dia 30 de abril, a gente vai estar no Teatro Tobias Barreto e o público vai poder conferir também. A gente estreou no dia 29 de outubro, lá no hall do Sesc Centro. A gente transformou o hall num teatro. Colocamos tecidos pretos ao redor, alocamos a iluminação, colocamos uma arquibancada. Ficou lindo. Depois disso, do dia 29, 15 de janeiro, ou 29 de outubro, aí 15 de janeiro nós fizemos 2 sessões no Teatro Tobias Barreto. Mas não com a plateia cheia, porque essa montagem é uma montagem, Valadão, para o público estar assim, pertinho, sentindo a respiração do ator. É arena. É, isso, o público está assim, a arena, bem pertinho da gente. Então, a gente colocou o público no palco do Teatro Tobias Barreto. Depois do dia 15, que a gente fez 2 sessões, e foi puxado, porque é 1 hora e 20 de duração. Aí a gente foi para Curitiba, passamos no Festival de Curitiba, de teatro. Dias 1, 2 e 3 de abril, a gente estava lá no Teatro Cleon Jacques, no Parque São Lourenço, e foi assim uma experiência maravilhosa, porque a plateia não respira, a plateia fica tensa. É uma tensão, mas é muito né? próprio do texto do Nelson também, é muito próprio dele. E agora, dia 30, a gente volta dentro do Festival Sergipano de Teatro para apresentar gratuitamente, né, para a população, Anjo Negro, num dia de domingo, dia 30 de abril, às 20 horas, lá no Teatro das Barreiras. Esse Festival Sergipano de Teatro, o Irineu ainda ontem me mandou mais 3 espetáculos. Ele está muito bom. Tem uma programação muito boa. Eu acho que tem muitos anos que eu não vejo uma gama de oferta de espetáculos ao naipe do que está sendo mostrado em Sergipe. Tem muita coisa boa. A produção sergipana deu uma alavancada. Tudo isso também tem um pouquinho dos editais culturais, aqui, né? Me acha aqui, por gentileza. Tá marcadinho. É um pouquinho do legal. nosso registro lá Olha, o catálogo do Festival. No catálogo do Festival de Teatro. De Curitiba. Do Festival de Curitiba. Isso. É o de cá, é o de lá. É o de cá. Esse aqui. Aqui. K. Aê, Anjo Negro. Esse aí, tem que reduzir um pouco para poder... É Sergipe na fita. Sergipe, isso mesmo. Dentro do festival. Foi muito bom. Sergipe na fita. A gente encontrar esse aí. Então, eu acho, Valadão, que os editais, tanto o Festival Sergipano de Teatro, quanto outros editais de montagem, Anjo Negro só foi montado graças ao prêmio César Macieira de Incentivo às Artes Cênicas.
Então é dinheiro público que a gente devolve à população, e isso é muito importante, porque com o recurso financeiro da Secretaria de Estado da Cultura, a gente conseguiu pagar bons profissionais, pagar o elenco bem, para poder dar um resultado bacana para a população. É uma pena que nem sempre a gente consegue que as coisas aconteçam tranquilamente. Um exemplo disso é o edital de oficinas culturais. A gente tem 24 projetos que foram aprovados. Esses projetos culturais estão aguardando que esse dinheiro seja repassado em todas as regiões, leste sergipano, sul sergipano, agreste, Alto São Francisco, Baixo Sertão, Grande Aracaju. Então tem projetos em todas as linguagens, não só teatro. Então a gente está aguardando que esse recurso financeiro seja repassado. Então desde 5 de novembro de 2015, foi aprovado. E não saiu dinheiro. E não saiu. É 15 mil reais para cada. Governador, solta aí para produção. A galera tá trabalhando, é produção cultural. E o que deixa os artistas mais assim, sem saber o que é que está acontecendo, é porque o secretário de Estado da Cultura deu um depoimento ao Sinforme, em julho do ano passado, dizendo que o recurso chegou e que na semana seguinte iria repassar. Aí a gente entra em contato com o secretário de Estado da Cultura, secretário anterior, né? Irineu, porque agora é Gama, né? Agora é Gama. A Irineu diz, não, estamos só aguardando a CIDH. A gente vai para Zezinho Sobral, conversa com a chefe de gabinete, a chefe de gabinete, Luana Coelho, diz, não depende mais da gente. Aí fica um jogo para lá e para cá, e quem perde é a população em situação de extrema pobreza, porque as oficinas culturais é para essa população. Eu acho que o governo, ele tem que estruturar, tá certo? Tem que ver que a coisa pública é responsável pela manufatura da cultura. Mas eu conversei com André Santana, que veio divulgar o Anjo Negro, que vai estar dia 30 de abril no Teatro Tobias Barreto, às 20 horas, grátis. 30 de abril, 20 horas, grátis. Gente, eu fico por aqui. E a gente se vê na próxima quinta-feira, se o bom Deus quiser, trazendo aí, entendeu, o deputado Murito Matos, para falar da Padecer de Jesus. Também o Eusébio, que vai falar sobre criacionismo. E muita coisa mais. Até a próxima quinta.